Fala pessoal, eu espero que vocês estejam todos bem e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Estive Aqui. E nesse vídeo nós falaremos sobre a passagem do Padre Ibiapina aqui pelo agreste do estado de Pernambuco. Daremos início o nosso pontapé inicial aqui pelo distrito de Gravatá do Ibiapina, que é do município de Taquaritinga do Norte. Então não sai daí não, deixa o like aí nesse vídeo que nós vamos contar essa história para vocês. Vamos lá? E como eu falei na abertura desse vídeo, nós nos encontramos aqui no distrito de Gravatá do Ibiapina, aqui no município pernambucano de Taquaritinga do Norte, onde iremos dar o pontapé inicial aqui falando sobre a trajetória do Padre Ibiapina aqui no agreste de Pernambuco. E iremos começar pelo professor Adailton Costa, que vai nos trazer aí os detalhes, trazendo um breve resumo sobre a história do Padre Ibiapina e a sua passagem aqui nessa localidade. Adailton, traz esses detalhes aí pra gente. Bom dia, Ides, do canal Estive Aqui. Estamos aqui em Gravatá do Ibiapina e Padre Ibiapina nasceu na cidade de Sobral em 1806, em 5 de agosto de 1806. Antes de se tornar padre, ele foi advogado, juiz de direito, deputado, passou por vários cargos. Certo. Mas teve também, antes de se tornar todos esses cargos, ele teve uma infância sofrida. Mas mesmo assim ele procurou estudar, né, se formar, mas aos 47 anos ele ingressou no seminário de Olinda e Recife e começou a estudar, e aí aos 47 anos se ordenou padre. Mas mesmo assim, diante dessa idade, ele começou a fazer o trabalho missionário. Sim. Ele não foi aquele sacerdote que ficou apenas em uma localidade. Ele, vendo a situação do Nordeste, numa época sofrida que não tinha transporte, andava ou a pé ou a cavalo. Sim. Ele destinou seu tempo de vida, quando se tornou sacerdote, a fazer um trabalho missionário. E por incrível que pareça, no ano de 1860, chegou aqui em Gravatá. Certo, certo. E aí em mutirão, né, porque ele sozinho não conseguiria erguer essa igreja que a gente está aqui diante dela, né? Com certeza. Que hoje é uma paróquia, uma igreja centenária com 165 anos, né? 165. Deixou essa semente da fé plantada aqui em Gravatá do Ibiapina, não só a igreja, mas também edificou no Nordeste brasileiro 22 casas de caridade. Sim. Sendo aqui em Gravatá a primeira casa de caridade. Quando ele chegou aqui em Gravatá, encontrou uma vegetação grande de Gravatá. Certo. E aí, quando chegava ao cair da tarde, um pássaro chamado jaburu pousava, né? Eles se recolhiam. Então ele batizou o lugar por Gravatá do Jaburu. Certo. Então, quando a igreja centenária, no ano de 1960, completou 100 anos, os moradores da época, né, acharam por bem de modificar o nome do lugar Gravatá do Jaburu para Gravatá do Ibiapina, que se tornou lei, e aí Gravatá passou a ser chamado de Gravatá do Ibiapina. Uma homenagem ao próprio padre, né? Uma homenagem mais do que merecida, né? Com certeza, com certeza. Adailton, você falou que foi a primeira casa de caridade que o Padre Ibiapina construiu aqui em Gravatá do Ibiapina. Inclusive, nós temos ainda alguns vestígios, né, sobre essa casa, açude também, né? Açude, cemitério. Porque naquela época teve uma epidemia muito grande de cólera. Sim. Então as pessoas não tinham condição de ter um sepultamento digno, né? Sim, então, sim. Pensando nisso, para que os corpos não sejam jogados assim ao léu, então ele achou por bem de construir o cemitério. O cemitério que realmente foi outro grande marco aqui em Gravatá do Ibiapina. O cemitério
o açude, porque ele também, aonde ele passava, ele se preocupava muito com a questão da sede, né? Havia uma carência muito grande, né? De água. E também a casa de caridade, porque muitas crianças ficavam órfãs, né? Então, a casa de caridade era para abrigar as crianças órfãs, porque naquela época a medicina não era tão avançada, Sim. entendeu? Então, muitas mulheres morriam de parto, porque a mulher precisava ter um filho cesariano e aí... Era impossível. Impossível. Na Então, época, muitas mulheres morriam e as parto. crianças ficavam órfãs, né? E o pai não tinha condição de criar, então entregava a criança para a casa de caridade e lá eles tinham todo o abrigo necessário. Além de Gravatá e Ibiapina, ele passou pelo Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará, Sim. Piauí, não só aqui em Pernambuco, mas foi um trabalho gigante, viu? Com certeza. E esse percurso ele fazia de cavalo, muitas vezes a pé. A pé também, né? Aí, veja só, os últimos dias de Padre Ibiapina, lá em Santa Fé, em Solânia, onde é o santuário, onde ele está sepultado, né? Que ele morreu em 1883. E lá, os últimos dias de vida, ele terminou paralítico. Eu acho que devido a tanto essa questão da locomoção deslocamento para um canto e para outro, andou muito. O padre andou muito e com certeza fazendo o bem. Plantando a fé, a esperança e a caridade. E era um slogan de Padre Ibiapina: a caridade em primeiro lugar. Padre José Antônio de Maria Ibiapina. E aqui a igreja é dedicada a Nossa Senhora da Conceição. No qual o padre era devoto. Isso aí. Adailton, a gente agradece aqui pela sua fala. Trouxemos o nosso primeiro relato através do Adailton Costa, professor Adailton Costa. Não sai daí não, que nós iremos dar continuidade passando por algumas outras localidades no qual o padre Ibiapina também esteve. Continua com a gente. E agora nós nos encontramos aqui na cidade de Santa Maria do Cambucá. E quem estará conosco, né, que vai nos relatar sobre a passagem do padre Ibiapina aqui na cidade, é o professor Jorge. Ele que é professor, escritor e historiador também, não é isso, professor? Justamente. Então, nos fale aí sobre a passagem do padre aqui no município. Bem, Padre Ibiapina, nós podemos relacionar sua passagem após ele ter ido em direção a Gravatar do Ibiapina, que na época era chamado Gravatar de Jaburu, que pertencia a Taquaritinga, e Santa Maria, como fazia parte de todo esse território. Então, em 1860, há essa passagem aí rapidamente nessa região, onde há um reconhecimento da situação em vista de que a cólera estava se espalhando no interior do Agreste. E uma passagem mais significativa aí vai ser no ano de 1873, quando passando aqui, permanecendo por 15 dias, em meados de setembro. Então, o Padre Ibiapina realizando a missão nesta terra, que hoje recebe o nome de Santa Maria do Cambucá, e que já foi chamada de Distrito Ibiapina, justamente em homenagem a esse padre, né? Mas é por conta de questão de novas leis em Pernambuco, que não podia ter o mesmo nome, e já havia um lugar no Ceará chamado Ibiapina, certo. Então houve essa mudança para Cambucá enquanto distrito. Mas em 1873, ele permanecendo esses 15 dias aqui nesta terra, que era uma fazenda da época, né? A chamada Fazenda Carrapato, e ele realiza a construção da primeira capela existente aqui nesta localidade. A capela de taipa, na época, né, pelo período rápido da construção, e aí a questão de materiais e tudo mais, né? Mas enfim, houve a construção de uma capela dedicada a Nossa Senhora do Rosário. Esta capela, ela passa um período ainda sendo atendida por religiosos de Taquaritinga, porém, ao longo do tempo, o povoado que vai justamente nascer a partir
dos dois lados, né, das duas laterais da capelinha construída, e aí Santa Maria passa a ter uma via, né, com duas ruas, e a capelinha já não estava mais conseguindo receber de modo cômodo as pessoas, os cristãos que lá se direcionavam para seus atos religiosos, e esta capela passa por uma ampliação, já mais de 20 anos após ela ser construída. E ainda o povoado em desenvolvimento, o que é que nós vamos ter? Nós estamos aqui na Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário, e que a paróquia, né? E a paróquia ela foi criada ainda na antiga capelinha. Certo. Mas a construção desta igreja matriz, ela vem justamente por a capelinha ela não conseguir mais aí receber um quantitativo maior de cristãos. Então, a partir de 1946, o padre Jonas Menezes dá início à construção desta nova matriz. Mas, lamentavelmente, a gente teve aí uma fonte histórica, um referencial daquilo que é a história de Santa Maria. A capela ela foi demolida, né? E aí facilitou um acesso para o pessoal que teria a passagem em direção a outras localidades, mas não houve esse olhar histórico, né, de valorização, de reconhecimento, de importância do que seria a deixar a capelinha, que foi o início de tudo para Santa Maria. A gente não tem hoje, né, de fonte, seja material, uma fonte, uma comprovação mais significativa da passagem do Padre Biapina. Certo, a gente teve o registro, sim, nessa construção, que dá início à paróquia e tudo mais, mas assim, a gente não tem essa homenagem, até o nome que ele teria aí não foi adotado, né? Essa homenagem nós não conseguimos deixar ainda. Eu espero que haja sim, aí uma mobilização, que um dia realmente a gente tenha um busto, um marco zero, uma placa, assim, algo de referencial, porque aí é graças a Ibiapina. Isso a gente tem que reconhecer, né? Eu, enquanto historiador, principalmente, deixei nas minhas publicações, que merece essa homenagem, né? Com certeza. Nós temos Santa Maria hoje, cidade, município, as ruas aqui centrais, por conta da capela que favoreceu a esse desenvolvimento. Eu acho que quem procura abordar a biografia do Padre Biapina vai ver que um homem que foi um juiz, chegou a ser juiz de direito, sim, né? Sim. Deputado, passou a ser religioso, né? Então, uma visão social do Padre Biapina vai ser muito marcante, por conta de que, em algumas localidades, a construção de cemitério era uma forma de fazer com que as pessoas dessem a seus entes queridos, né, um destino final respeitoso. Nem todos podiam fazer um enterro, não tinham as condições, as maneiras específicas. Então, a construção de um cemitério favorecia esse respeito. Ele também, numa visão de ver que a região, né, sofria sobretudo por questões de falta de água em certos períodos, pelas longas estiagens, então a construção de açudes que aí favorecia para que as pessoas pudessem ter ali um meio de ter água enquanto um bem necessário. E, claro, também o aspecto religioso, né? A dimensão da construção de uma capela, ela traz a dimensão de fazer com que as pessoas tivessem sua fé, a sua crença, sim, buscasse a Deus, né? Tivesse os valores cristãos ali adquiridos, né? A própria formação, a gente está num período ainda que não havia as escolas, sim, então também era uma formação, era um aspecto de ensinar, mesmo sendo as coisas de Deus, mas era uma lição, né? Então, como ele passou pouco tempo ainda, mas essa obra da capela foi marcante. Acredito que se tivesse tido mais período aqui, a gente teria mais outras obras, né? Mas foi muito necessário, importante, e claro, a gente não pode deixar de registrar que essa implantação da fé trazida por Ibiapina, a antiga fazenda Carrapato, fez com que essa localidade hoje tivesse essa grande devoção a Nossa Senhora do Rosário. Vocês acabaram de assistir aqui, né, o relato do professor Jorge falando
sobre a passagem do Padre Ibiapina aqui no município de Santa Maria do Cambucá, aqui no Agreste Pernambucano. Professor, muito obrigado e que Deus abençoe sempre o seu trabalho. Kids, muito obrigado. Divulguem, né? Faça o máximo de aproveitamento para estudo também. É importante esse seu documentário, essa forma de fazer com que a nossa história ela continue presente e que as pessoas não esqueçam dos referenciais, porque hoje nós somos justamente aquilo que nós mantemos as nossas identidades. Certo, certo. Muito bem. Olha só, pessoal, e não sai daí não, e a gente vai continuar falando da passagem do Padre Ibiapina aqui no Agreste Pernambucano. Continua com a gente. Estamos aqui em Pedra Tapada, município de Passira, no Agreste Pernambucano, mas precisamente diante da Capela de São José. Capela esta, construída em 1873 pelo missionário cearense Padre Ibiapina, que em passagem por aqui, vindo de Santa Maria do Cambucá, depois de missão lá na Fazenda Carrapato, como era chamada a cidade naquela época, desceu pelas margens do rio Capibaribe e veio fazer missão aqui em Pedra Tapada. Chegando aqui, reuniu todo o povo em assembleia e designou a construção de uma capela, dessa imponente capela como ela é hoje, substituindo a singela capela existente até então. Além da capela, Padre Ibiapina construiu ao lado o cemitério, mandou fazer um açude, segundo relatos, e também colocou um cruzeiro na serra, que hoje leva o nome de Serra do Cruzeiro, mas que a cruz lá já não existe. E seguindo seus preceitos, Padre Ibiapina levava como tema, dizia ao povo, não perca tempo, vamos à construção. E rapidamente tornou-se ali uma multidão de homens e mulheres trabalhando em prol dessas construções. Segundo relatos, eram centenas, talvez milhares de pessoas. Começaram a fazer caieiras de tijolo, a buscar pedras, outros se embrenhavam nas matas para trazer a madeira, e em pouco tempo essa imponente igreja estava erguida, fruto do trabalho de homens e mulheres sob a coordenação do Padre Ibiapina, e muito em breve, por sua vida cristã, por seu testemunho, tende a virar um santo, motivo esse de orgulho para todos nós, o povoado, ter um santo da Igreja Católica participando diretamente e coordenando a construção da nossa igreja. E depois de termos conhecido a história da passagem do Padre Ibiapina lá na comunidade Pedra Tapada, no município de Passira, agora chegou a vez da cidade dos Bezerros. E aqui, quem estará conosco apresentando essa história, a passagem do Padre Ibiapina aqui nesse município, é o nosso amigo Arthur Gerardi. Arthur, onde é que nós estamos e como foi a passagem do Padre Ibiapina aqui na cidade? Nós estamos na antiga capela da Casa de Caridade, fundada pelo Padre Ibiapina. O Padre Ibiapina esteve aqui em Bezerros por 3 vezes. A primeira vez foi em 1864 e depois ele esteve outras vezes aqui para acompanhar a construção da Casa de Caridade. E a sua inauguração ocorreu em 11 de setembro de 1870. Na época, a Casa de Caridade não estava concluída completamente, mas o Padre Ibiapina precisava inaugurar porque também ele tinha outras responsabilidades, outras obrigações em outras regiões. Então, ele acabou inaugurando mesmo sem estar concluída. A Casa de Caridade foi entregue ao cônego Trajano e ao vigário cooperador da época, porque precisava de um padre para administrar. Na época, a construção da Casa de Caridade ficou orçada em 50 contos de réis, a construção de toda a Casa de Caridade. E no dia da inauguração, o Padre Ibiapina também pediu a ajuda da população, e nesse dia ele conseguiu arrecadar 45
contos de réis, 45 contos de réis que precisava para a conclusão da Casa de Caridade, e também conseguiu a doação de uma fazenda para a Casa de Caridade. A Casa de Caridade ela contava com a ajuda das Irmãs de Caridade. Na época da inauguração contava com 25 órfãs, e aqui também mulheres, meninas especialmente, tinham aulas de costura, aulas de bordado, tudo isso aqui no prédio da Casa de Caridade. E o cônego Trajano era responsável por acompanhar e orientar tudo isso, e também responsável pelos mantimentos aqui da Casa de Caridade. Aqui na Casa de Caridade ainda nós temos ali o prédio onde funcionava justamente a sala, onde abrigava as Irmãs de Caridade, e ainda o cruzeiro aqui em frente à capela da Casa de Caridade, porque essas igrejas mais antigas sempre tinham um cruzeiro na frente. Nós temos aqui a Igreja do Rosário, aqui a Casa de Caridade, a igreja lá da Conceição, que ainda conservam o cruzeiro em frente às capelas. Certo, certo. Arthur, um ponto importante que você nos relatou sobre a passagem aqui do Padre Ibiapina, e assim como aconteceu em outras localidades, né, durante sua passagem, essa questão do chamamento do povo, conquistando assim o povo, vamos dizer, para estarem colocando a mão na massa, né, construindo aquelas benfeitorias, no caso aqui, a Casa de Caridade, né? E essa bonita capela, essa bela capela onde nós estamos gravando esse vídeo, não é isso? Pois é, porque naquela época era um trabalho de mutirão que ele realizava com as pessoas. Ele convocava as pessoas, ele conquistava as pessoas. Ele era o padre e mestre, então ele conquistava as pessoas. E aqui, por ser uma região grande, a cidade de Bezerros, e muito povoada, então as pessoas de fato contribuíram para que esse trabalho de mutirão acontecesse, principalmente os homens. Os homens iam trazendo, carregando as pedras e iam construindo a Casa de Caridade, o cemitério, né? Iam colaborando com a obra do Padre Mestre Ibiapina, porque aquilo dali, ele fazia uma conscientização com as pessoas para que as pessoas compreendessem que aquela construção seria em benefício delas, né? Então as pessoas ajudavam, colaboravam. Veja como eu disse, né? E naquele dia ele pediu, o dia da inauguração, e ele conquistou bastante coisa, né? Até uma fazenda para a Casa de Caridade, que iria servir para a manutenção, para o custo, né? Para as necessidades da Casa de Caridade. Vocês acabaram de assistir aqui o relato do Arthur Gerard, ele que é coroinha aqui da paróquia, não é isso? São José dos Bezerros. Coroinha da paróquia de São José dos Bezerros. E destacando também como historiador, com certeza. A gente agradece aqui mais uma vez pela sua disponibilidade, pelos seus relatos aqui, contando sobre a passagem do Padre Ibiapina aqui na cidade dos Bezerros. Ok, Arthur? Obrigado. E depois de termos percorrido aí os caminhos que o Padre Ibiapina também percorreu, iniciando por Gravatá do Ibiapina, Santa Maria do Cambucá, também Passira, Bezerros, finalmente chegamos até a cidade de Santa Cruz do Capibaribe, onde o Padre Ibiapina também, naturalmente, esteve por aqui. E quem estará conosco é o nosso amigo Matheus Arruda, não é isso? Mesmo. Que conhece um pouco dessa história, quer dizer, conhece um pouco, ele conhece muitas dessas histórias, né, Matheus? Isso. Matheus, é com você, viu? Pronto. A passagem do Padre Ibiapina aqui em Santa Cruz, ela acontece simultaneamente quase a Gravatá. Porque, segundo a história, no momento que Ibiapina está missionando em Gravatá, ele sabe de um certo desrespeito para com a antiga capela que existia em Santa Cruz. Então ele começa a fazer visitas periódicas aqui enquanto estava lá e começou, junto ao povo, a construção desta igreja em forma de mutirão. Isto é, os homens eram responsáveis por carregar as pedras e fazer os tijolos de barro, e as mulheres eram responsáveis por pegar a areia do rio. O rio aqui ao nosso lado, né? Isso. A rua necessariamente não existia toda, era só um arruado de casas e a primitiva capela,
E ele começou esse processo. Dava suas viagens, suas missões nas outras cidades, nos outros vilarejos e lugares, mas periodicamente vinha visitar para acompanhar como estavam as obras. Já em 1864, ele constrói, no final, na metade dessa rua, que naquela época era o final, um cemitério, que serviria justamente para sepultar as pessoas, porque não tinha cemitério na época, os corpos eram sepultados dentro das igrejas, e como a igreja daqui já estavam também em processo de arruinamento, os corpos eram geralmente sepultados na lateral. Então ele dá essa dignidade aos mortos para que eles possam ser enterrados com os hábitos cristãos, né? Sim, sim. Na medida que ele constrói esse cemitério, ele funda a Irmandade de São Miguel. E essa Irmandade de São Miguel que hoje deu origem à festa de setembro aqui em Santa Cruz. Em 29 de setembro de 1864 é realizada a primeira festa de São Miguel aqui em Santa Cruz. Entre as suas indas e vindas, um tempo depois, a igreja em construção, ele acompanhando, em 1873 ele constrói aqui, do outro lado do rio, um açude, que fazia parte do processo da caridade dele, né? Sim, sim. No lugar que ele chegava, ele construía o alimento espiritual, que seria a igreja, Sim. o material, que seria o açude, e o pós-morte, que seria os cemitérios. Tudo isso dentro do contexto de sua missão evangelizadora, de suas missões caritativas, acompanhado sempre dos beatos e daquelas pessoas que tinham uma afeição pelo seu trabalho missionário. Em 1874 ele conclui esta igreja, nave central, capela-mor e sacristia. E após a conclusão da igreja ele continua seu trabalho missionário. Aqui no Agreste, como vocês já puderam assistir, nós temos alguns lugares por onde ele passou. E cada lugar, com sua característica própria, ele construiu aquilo que de acordo com a necessidade de cada pessoal do lugar. Aqui era atendido por a Casa de Caridade de Gravatá, por ser uma área central, na região Agreste, e vários órfãos, a gente tem notícias que vários órfãos, as órfãs, né, no caso, as meninas da região que eram órfãs, que precisavam de um auxílio, recebiam sua formação nessa Casa de Caridade de Gravatá. Isso aí, Matheus. Olha só, a gente agradece imensamente aqui pela sua contribuição. Quando entrávamos em contato com você, você já se disponibilizou imediatamente, né, para estar contribuindo aqui. E aos outros, né, as outras pessoas também nas suas regiões, assim como foi lá em Gravatá do Ibiapina, também lá em Passira, Bezerros, Santa Maria do Cambucá, e finalizando aqui com o Matheus Arruda, aqui em Santa Cruz do Capibaribe. E também tiveram aquelas pessoas, né, que nos ajudaram de uma forma indireta. Inclusive nós iremos deixar o nome dessas pessoas ao final desse vídeo, que também sem eles não seria possível a gente estar fazendo aqui, trazendo esse conteúdo para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de inscrever-se aí no nosso canal, deixar o seu like também, compartilhar esse conteúdo aí com aquelas pessoas que acham interessante também esse tipo de conteúdo. E o nosso muito obrigado mais uma vez e até breve. Anima